Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Deslocamento, um diário de viagem, que é um quadrinho da Lucy Knisley. Esse quadrinho me foi emprestado pela querida da Litsa. E eu gostei bastante do quadrinho, acho que a Litsa achou que eu fosse gostar, porque um dos temas é a terceira idade, né? E eu comentei aqui em alguns vídeos recentes, como o Olive Kitteridge, né? Que eu gosto desse assunto, é um assunto que me interessa bastante. E aqui a gente vai ter um diário de viagem de uma neta com seus avós, né? É um quadrinho autobiográfico, então a Lucy vai falar da experiência dela com seus avós já na casa dos 90 anos, quando ela tinha ela tinha 27 anos e eles tinham em torno dos 90. Os seus avós decidem se inscrever para participar de um cruzeiro especial para pessoas da terceira idade. E isso causa um frisson nos filhos do casal, né? Ou seja, o pai e os tios da Lucy. Eles ficam muito preocupados porque eles são idosos já bastante debilitados, um tanto senis. A avó dela não lembra das coisas, ela não lembra das pessoas, ela parece ter algo parecido com Alzheimer. Ela não cita aqui Alzheimer, mas ela não lembra de várias coisas, inclusive não lembra de pessoas. E o avô dela é incontinente, então ele suja as calças com alguma frequência. E aí a Lucy fica também muito preocupada, junto com seu pai e seus tios, e ela começa a refletir se ela não deveria tentar ir junto com eles. Seria de grande ajuda, a família ficaria mais tranquila e também seria uma experiência para ela, de um certo modo, já que ela escreve quadrinhos. Aparentemente ela tem essa tradição de escrever quadrinhos, tanto diários de viagem como quadrinhos mais autobiográficos. Então a Lucy decide ir nesse cruzeiro e ela vai se deparar com muitos desafios lá, porque ela vai ver que o cuidado, de fato ela vai ver como foi importante ela ir e como é difícil cuidar de pessoas na situação em que eles estão. Eles ficam muito perdidos boa parte do tempo. Eles não conseguem se orientar, ficam ansiosos, nervosos, é uma mudança de ambiente muito considerável para eles. E ela fica tendo que cuidar de várias coisas, né? Da alimentação deles, dos remédios nos horários que eles têm que tomar. Ela fica tentando convencê-los a fazer as coisas porque eles parecem já muito cansados. E ela começa a se debater, vamos dizer assim, a se confrontar com a precariedade deles, a precariedade da vida, da velhice e dos seus próprios avós, num sentido pessoal mesmo, porque ela se lembra deles como pessoas ativas. Ela se lembra de ter se relacionado com eles numa época em que eles eram professores. E então é muito triste ver como eles ficaram. Inclusive o fato de que eles já não conseguem muito ler, por exemplo, ler nem um jornal, quanto mais um livro. Não enxergam muito, não têm paciência, dormem, né, ao longo das atividades. Então ela começa a fazer uma série de reflexões sobre a fragilidade da vida e em especial dessa fase da terceira idade. Então o livro ele é muito emotivo, assim, ele não é pesado, triste, no sentido do drama que você vai terminar mal. Ela tenta abordar de um modo mais leve, mas a gente vê que para ela é uma situação muito emotiva, porque não só porque ela se confronta com essas questões da finitude, numa idade onde normalmente a gente não tá tão preocupado com isso, né? 27 anos, a gente tá iniciando a vida, né? Talvez já no meio ou no fim da faculdade, pensando em trabalho, alguma coisa assim. Ela acaba pensando muito nisso, fazendo reflexões interessantes sobre isso. Inclusive tem uma parte, não sei se eu vou encontrar aqui, onde ela fala sobre como a gente tem um cuidado, uma preocupação muito grande com crianças, mas a gente tende a repelir os idosos. A gente nem sempre tem a preocupação de cuidar de idosos como a gente tem com crianças. Eu me lembro de ter compartilhado essa página, eu achei, no Instagram. Vou mostrar ela aqui. Essa página aqui, porque eu não sei se vocês vão conseguir enxergar com detalhes. Mas num determinado momento ela fala assim: essa consciência constante da fragilidade da velhice me faz apreciar muito a juventude. É tão interessante pensar que a gente evoluiu para reagir com um cuidado automático para com os mais novos.
ao passo que a velhice repele e nos faz ter medo da nossa própria mortalidade. E é um pouco, eu acho, que o que ela vive. Ela fica angustiada com a vulnerabilidade e a precariedade dos seus avós, mas de certa forma ela começa a pensar na dela mesma, né? E em como isso é muito difícil. E ela faz uma série de reflexões interessantíssimas a partir dessa experiência. Uma delas é sobre as motivações dos nossos atos bondosos, né? Se a gente faz aquilo de fato pelo bem do outro ou se a gente está querendo ficar bem. Se não é, de uma certa forma, uma caridade egoísta, no sentido de que a gente quer ficar bem com a gente mesmo, porque a gente fez uma coisa boa. Tem uma coisa muito interessante que acontece no quadrinho, que é o avô dela lutou na Segunda Guerra e ele escreveu um livro de memória que ele deu de presente pra ela. E ela decide levar esse livro pra reler. Ela, na verdade, já tinha lido, então ela resolve reler ao longo da viagem. Como uma maneira, de uma certa forma, de se reaproximar deles, né, e de fortalecer ali a conexão com ele ao longo da viagem. Mas essa leitura acaba também tendo um efeito de contraste, porque agora ela tá vendo esse avô super debilitado, dependente e já não fazendo várias coisas, né? Já sem autonomia para uma série de coisas. E, no entanto, ela tá lendo o diário. Ela tá lendo um livro que foi escrito por ele, então, assim, tem essa parte dele ter escrito as suas memórias. Uma memória de uma experiência de guerra, então, assim, onde ele tava fazendo uma coisa onde ele precisava ser super ativo e reativo e atento, né, que era soldado. Ele era piloto de avião, né, ele participou da guerra pilotando. E mais as reflexões dele, porque na verdade esse avô da Lucy, ele faz muitas reflexões sobre o absurdo da guerra, né, e de como quando... Ele fala umas coisas interessantíssimas sobre quando você tá numa situação de perigo na guerra, nem é tanto o patriotismo que te move, é o senso de sobrevivência mesmo. E de como muitos valores que valem na vida normal acabam suspensos numa situação de guerra para você se agarrar a uma possibilidade de viver. Então, como uma série de questões morais e comportamentos e regras morais, de uma certa forma, são suspensos quando você está numa situação de guerra. E ele não fala isso num sentido elogioso. A gente vê que ele tem uma visão da guerra como uma coisa insana, sabe? Então é interessante porque as memórias desse avô têm esses papéis de mostrar um homem ativo como uma pessoa que escreve a própria vida, de uma certa forma, né, as próprias memórias de experiência que ele teve, que era particularmente ativa, e de uma experiência mental ativa também, porque é do questionamento da situação que ele está vivendo, reflexões existenciais mesmo. E isso acaba sendo um contraste com quem o avô dela é agora, mas acaba também sendo, além de contraste, um paralelo com as reflexões existenciais dela, que ela acaba fazendo sobre a vida, as motivações, os sentidos. Ela vai fazer algumas reflexões também sobre o valor das pessoas a partir da relação que ela tem com esses avós, né? Ela tem uma relação mais difícil com a avó do que com o avô. E a avó parece uma pessoa meio rígida, meio difícil. E ela começa a perceber os indícios que a avó dava daquilo que ela considerava valorável numa pessoa, o que ela considerava qualidades. E ela começa então a fazer, a própria Lucy, a sua reflexão do que torna uma pessoa valorosa, né? Eu falei valorável, mas não sei nem se essa palavra existe. O que torna uma pessoa valorosa e admirável pra ela, né? E se ela estaria ou não de acordo com esses valores da avó. Então, assim, além dessa questão da dificuldade da situação de pessoas idosas, que é muito difícil, tem esse olhar mais existencial para coisas mais universais que ela acaba tendo que fazer nessa viagem. Esse cruzeiro, ele acaba sendo metáfora para muitas coisas. Ela mesma fala sobre isso, né? Como ela passa por muitas dificuldades e muitos desafios ali, e aquele cruzeiro acaba simbolicamente representando muitas coisas para ela. Do ponto de vista gráfico, eu gostei muito dos desenhos dela. Ela faz um uso de aquarela bem interessante, onde ela ressalta bem assim a aquarela. Tem algumas fotinhos das pessoas. Bem no início tem uma foto dos avós dela quando eles se casam.
E mais no meio tem uma foto deles juntos no cruzeiro, depois eu vou mostrar. Mas eu queria mostrar que, assim, a Lucy nem sempre faz quadrinhos enquadrados, né? Ou sim, vários quadrinhos, ou emoldurados, né? Por uma moldura mesmo de linha. E ela explora a página de modos variados. Ela começa, ela marca por dia, né? Dia 1, e aqui tem um pouco de água, e todos os dias vão, até que essa água vai subindo. Ela vai mostrando, aqui já é o dia 10, ó. Né, é o mar, vou trazer aqui um pouquinho mais próximo. E ela faz um uso interessante da página, né, que ela faz muitas essas coisas que são tipo um banner. Você tem uma cena no meio, e aí você tem umas bandeirolas, umas tags em volta, e inclusive ela usa esse texto, que às vezes são títulos, né, e essas tags para emoldurar o quadrinho, né. Em vários momentos ela faz isso e eu achei muito interessante. Ela também usa vários tipos diferentes de fonte, né? Então, por exemplo, aqui ela escreveu em cursiva. Essa é a fonte que ela usa mais, assim, a mais corrente para quadrinhos. Mas aqui ela já usa uma outra, uma caixa alta diferente. Não sei se está focando. Aqui também uma outra, e sempre com esse fundo meio de aquarela, dando cores diferentes. Ela usa várias cores diferentes. Aqui mais um quadrinho que é emoldurado pela tag, né, pela bandeirola, tá vendo? Aqui tem um outro grande desses, onde ela faz tipo um banner com um título em cima. Eu nem sei se é banner seria a palavra certa, mas é porque ela faz muito assim, como se fosse um cartaz, tá vendo? E aqui dá pra ver que ela faz quadrinhos, já mais num sentido da organização, talvez, e da divisão mais tradicional, porém com a aquarela bem ressaltada na margem, né? Não tem uma linha em volta, fica essa coisa meio fluida do efeito da aquarela. E aqui, num outro momento, já quadrinhos num estilo mais tradicional mesmo, né? Aqui é a foto que eles tiraram no cruzeiro, né, ela e os avós, na noite de gala. E, enfim, a viagem vai ser um inferno, coitada, porque ela detesta a experiência do cruzeiro, ela acha horrível, ela acha que tem pessoas horríveis. Inclusive, ela passa por uns momentos, assim, que as pessoas são absolutamente grosseiras e egoístas, ou quando ela tá passando por situações difíceis com os avós. Então você vê que as pessoas conseguem ser muito cruéis, mesmo com idosos debilitados, assim. E ela fica absolutamente extenuada, porque ela não consegue relaxar um minuto, mas ela percebe que valeu. Ela percebe que mesmo com toda a dificuldade deles de usufruir, de aproveitar, às vezes até de entender o que está acontecendo, houve momentos em que eles se divertiram, o avô principalmente, que é a pessoa que está menos senil do que, né, do casal. E no final ela percebe que valeu, que mesmo com todo o esforço e dificuldade, ela gostou de ter feito isso, ela passou tempo com eles e eles, de uma certa forma, aproveitaram também. E porque, de uma certa forma, ela permitiu que eles fizessem algo que eles planejaram fazer sozinhos, que não foi aquela coisa de tipo, vocês são malucos, não podem fazer de jeito nenhum. Então, ela, de uma certa forma, permitiu que eles tivessem um momento, assim, de viver uma coisa que eles escolheram, por mais complicada e difícil que tenha sido. E que assim, se relacionar é muito difícil. Tem vezes que é horrível, mas que em vários casos é melhor, mesmo com a dificuldade e sendo doloroso. É melhor se relacionar do que manter a distância, ficar ausente, enfim. Então, assim, eu achei um quadrinho muito sensível. Eu gostei demais de tudo, da delicadeza com que ela trata da história, o carinho que ela tem pelos avós, todas as reflexões que ela e o avô têm. Essa escolha interessante de fazer a narrativa paralela da história da viagem com a história do avô, né? E todos esses deslocamentos aí, que não é só um deslocamento geográfico, mas eu acho que é o deslocamento da situação segura, né? Você sair do seu conforto e do seu familiar. É a situação do deslocamento da realidade de uma moça jovem de 27 anos para a realidade de idosos de 90 anos. E também, nessa narrativa paralela,
o deslocamento de uma situação de paz, segurança e normalidade para a situação da guerra e para uma situação de códigos e regras morais diferentes, extremos e absurdos da guerra, né? Então, assim, são muitos deslocamentos de fato aqui e que conduzem a uma série de reflexões, né, sobre a vida, a condição humana. Então, assim, eu gostei muito, recomendo bastante. Me digam se vocês já leram alguma... Eu sei que ela tem outras HQs, mas a única traduzida é essa. Ela é uma HQ que foi lançada originalmente em 2015 e saiu aqui pela editora Nemo em 2017. Então me digam se vocês já leram as outras, teria que ser em inglês, mas se vocês já leram essa também, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau.